Então, essas primeiras 3 aulas vão ser sobre revisão da minha notação que eu uso em álgebra linear e cálculo. Não é uma revisão do assunto, não, tá? É uma revisão da minha notação. Se você estiver desconfortável com alguma parte aqui do que a gente viu, então eu dei, né, naquela aula de coordenação, um link para materiais. Aí sim, você pode estudar, pode rever álgebra linear e cálculo, ok? Então, primeiro, um escalar é um número real. Nós vamos tentar denotar um escalar, tentar sempre com uma letra grega, alfa, beta, lambda, principalmente. Então, você não precisa, já viu uma letra grega, você já sabe que isso aqui é um escalar, né? Já um vetor x pertencente ao Rn, então é uma êntopla, né? Um conjunto de n escalares ordenados, né? E que nós vamos considerar, aí sim, gozado, que isso não é geral, a gente precisa ter cuidado. A gente vai sempre considerar um vetor x um vetor coluna. Então eu li um paper, eu perdi, sei lá, uma meia hora, porque o vetor para ele era vetor linha, tá? Então nada batia, né? Mas eu digo que 90% das pessoas, quando você fala de vetor, é um vetor coluna, tá? O vetor zero é um vetor cheio de zeros, obviamente. O vetor E é um vetor cheio de uns, né? E o vetor E índice J é o versor da Jésima direção, ou seja, é um vetor cheio de zeros, exceto na linha J, que ele é 1. Então, o versor da direção J, nós vamos usar doidado isso aí, tá? Operação de adição e multiplicação por escalar, então somando dois vetores é claro que eles têm que ter a mesma dimensão, né? Aqui o Rn, né? Todos serem do mesmo Rn. Então é só somar os elementos diretamente e o produto por um escalar é só multiplicar cada um dos elementos pelo escalar alfa nesse caso. Combinação de vetores, isso aqui é fundamental para nós, né? Então imagina que você tem uma coleção de K vetores do Rn, né? Então o que é uma combinação linear desses vetores? É a soma dos lambda j xj. Tá? Então y é uma combinação linear da sua coleção de K vetores. Muito bem. Aqui y também é somatório dos lambda j xj, mas o somatório dos lambda j tem que ser igual a 1. Então essa já é uma combinação afim, que nós não usamos muito nesse curso. Mas a próxima nós usamos. Y, de novo, é a somatória do lambda de j xj, dos seus K vetores. Porém, somatório dos lambda j tem que ser 1 e eles, os lambda j, não podem ser negativos, são todos não negativos. Então, neste caso, você tem uma combinação convexa de x1, x2, etc., xk. A combinação convexa que nós mais usamos, e usamos para burro, certo? É esse x igual a lambda x1 mais 1 menos lambda x2, onde lambda varia de 0 a 1. Tá? Essa combinação nada mais é do que o segmento de reta que une x1 a x2. Tá? Nada mais é, isso aqui nada mais é do que uma combinação convexa. Essa notaçãozinha aqui de x, y, isso aqui nada mais é do que o produto escalar. Nada mais é do que x transposto y, ou seja, somatório do xj e yj. Tá? Então, isso é o produto escalar. Né? Isso aqui é o produto interno, como chamam. Né? E se o produto escalar é zero, cuidado com essa minha notação. É muito melhor do que usar isso quando você quer demonstrar coisas. Tá? Então, se o produto escalar de x e y é nulo, então x e y são ortogonais. A norma euclidiana é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, essa norma, ela só é zero, essa é uma propriedade importantíssima, né? Ela só é zero quando x for o vetor zero. Se x for qualquer coisa que não seja o vetor zero, a norma é maior do que zero. Aí na equação de Schwartz, que a gente usa só uma vez, o produto escalar, o valor absoluto do produto escalar é menor do que o produto das duas normas, né? Menor ou igual. Matrizes. Aqui já são arranjos retangulares ordenados e escalares. Então, A pertencente a R de M por N, essa é a minha notação, é a matriz que tem M', N colunas.
Essa é a minha notação, tá? E de 90% da torcida do Flamengo. Muito bem. Se A de J, A minúsculo, tá vendo? A minúsculo de J é o elemento da iésima linha Jésima coluna de A. Já A maiúsculo ponto J, o que é que o ponto está dizendo? É qualquer coisa J, essa é a Jésima coluna de A. Isso aqui é muito similar ao que é usado no MATLAB. Esse ponto, na realidade, no MATLAB é 2 pontos, tá? Então, ponto é todo mundo, né? Todo o primeiro índice, e o segundo índice é J, isso é a Jésima coluna de A. Isso aqui a gente usa adoidado, tá? E aí, ponto, aí I, a iésima linha, J é qualquer coisa da coluna, então I é a iésima linha de A. Tá? Então, isso aqui a gente usa para burro, tá? Não é usado de forma geral, mas é muito usado pelas pessoas que usam o MATLAB, né? Então isso aqui fica conveniente, né? Matriz identidade, a matriz diagonal é unitária, então se A é M por N, matriz retangular. Então A vezes I de ordem N, I de ordem M vezes A é igual a A, então é uma matriz neutra, né? Não faz nada. Se multiplicar, só tem a própria matriz. Matriz diagonal, novamente, só tem as diagonais diferentes de zero. A gente vai escrever diag, D1, D2, D3, lembrando, para não ter que escrever isso, né? Lembrando o MATLAB, mas o MATLAB, isso aqui não estaria certo no MATLAB, não. Aqui tinha que ter um colchete, aqui tem um colchete, porque o diag exige um vetor, né? Você tem que passar um vetor para criar a diagonal. Mas é muito parecido. Eu uso essa notação, de vez em quando eu erro no MATLAB, mas é muito parecido com a notação do MATLAB. Aí também é geral isso aqui. Triangular inferior, lower triangular. Então, quando tiver um L maiúsculo, já sabe que é uma matriz triangular inferior. E upper triangular, então, é uma triangular superior. Então, esses termos fora da diagonal principal são todos nulos aqui. Transposição, adição e multiplicação. Então, B, que é igual a A transposto, é a matriz transposta de A. Então, se A é M por N, B é N por M. Então, B de J nada mais é do que A de JI. Se A for igual a A transposto, então, obrigatória essa matriz é quadrada e simétrica. Né? Existe uma matriz simétrica importantíssima para a gente, vocês vão ver na terceira aula dessa introdução, que é a matriz hessiana. É a matriz das segundas derivadas. Então, matriz N por N, para a gente simétrica, tem uma matriz assim de uma importância fundamental. Né? A soma de matrizes, claro, as matrizes têm que ter a mesma dimensão, não é? E a soma nada mais é que a soma direta dos termos, dos elementos das matrizes, né? Com a mesma posição. Né? Multiplicação por um escalar, é só multiplicar ou escalar todas as entradas da matriz. Agora, aqui se A é M por N e B é N por P, N bateu aqui, tá vendo? O produto é M por P, é uma matriz M por P. Então, o elemento C de J é o somatório de K variando de 1 até N, portanto, varrendo as colunas, né? De A de IK vezes B de KJ. Né? Isso aqui lhe dá o elemento C de J. Isso nada mais é do que o produto escalar da iésima linha de A, que é o primeiro matriz do produto, produto escalar da iésima linha pela jésima coluna de B. Aí você vê I bate com I, J bate com J. Então, C de J é o produto escalar da iésima linha da primeira matriz do produto, o primeiro fator do produto, pela jésima coluna do segundo elemento do produto, né? Segundo fator do produto. Já a transposta de A vezes B é B transposto, A transposto. Não é só transpor os elementos, não. Eles têm que mudar de posição. Isso aqui a gente usa adoidado, certo? Então, AB transposto é B transposto, A transposto. Produto de uma matriz com uma matriz diagonal. Aqui também é uma operação utilíssima. Né? Nós vamos usar adoidado isso. Então, seja A, M por N, uma matriz diagonal esquerda, M por M, uma matriz diagonal direita, N por N. Então, se eu pré-multiplico A por D,
Então, a matriz resultante é uma matriz cujas linhas ficam multiplicadas pelos termos da diagonal. Se eu pós-multiplicar A por uma matriz diagonal, esse produto vai gerar uma matriz cujas colunas ficam multiplicadas pelos termos da diagonal. Vamos usar isso adoidado, principalmente isso. Algumas vezes isso, mas principalmente isso, tá? Um exemplozinho. Seja A 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu pré-multiplicar por menos 1, 0, 0, 2, então se fizer essa pré-multiplicação, significa que as linhas, a primeira linha ficar multiplicada por menos 1, a segunda linha por 2. Então, de fato, aqui fica menos 1, menos 2, menos 3, e aqui 8, 10 e 12. Então, pré-multiplicar por uma diagonal significa multiplicar as linhas. Pós-multiplicar significa multiplicar colunas. Então, se eu pegar essa matriz e multiplico por essa aqui, então a primeira coluna vai ficar multiplicada por menos 1, de fato. A segunda coluna ficar multiplicada por 2, é 4 e 10, de fato. E a terceira coluna ficará multiplicada por 3, 9 e 18, de fato. Isso aqui a gente vai usar adoidado, tá? Pós-multiplicação de uma matriz por uma diagonal. Matriz diagonal. Matriz inversa, se existir, né? A menos 1. Aí A menos 1 vezes A vezes A menos 1 é a matriz de identidade. E, de novo, se você pegar a inversa de um produto, aí vai ser a inversa de cada uma, mas com a ordem trocada. Não esqueçam disso, vamos precisar disso aqui, tá? Então, quando você inverte, é como se você estivesse transpondo, né? Então, fica o inverso de cada uma, mas a ordem muda. Matrizes ortogonais, tem gente que gosta de chamar de ortonormais, né? Então, Q de M por N ortogonal é Q transposto Q é a identidade de ordem N, Q vezes Q transposto é a identidade de ordem M. Nós vamos usar essa matriz normalmente quadrada. Não digo normalmente não, mas aqui nós vamos ver aqui, ela, normalmente é retangular, mas aqui nós vamos ver ela quadrada. Né? Então, se ela é quadrada, Q transposto Q é igual a Q transposto Q é IN. Ou seja, a inversa da matriz é a sua transposta. E o que é que tem nessas coisas que a gente chama de ortonormais? Porque o produto interno, o produto escalar das colunas, né, só é um se for ela por ela mesma. E se for produto escalar de quaisquer duas colunas diferentes, dá zero. Por isso que ela é chamada de ortonormal. Né? Porque ela é ortogonal, mas é normal também dar um. Né, o produto escalar de uma coluna por ela mesma. A norma é unitária. Produto AX. Agora, aqui sim temos uma importância enorme. Né? Enorme, enorme. Fantástico, né? Então, seja A uma matriz M por N, X pertencente ao Rn, então A de Xn é pertencente ao Rm, né? Então, é M por N, é N por 1, então aqui fica M por 1. Então, é um vetor do Rm. A de Xi nada mais é do que aquilo A i J vezes XJ, J variando de 1 a N. Muito bem, vamos olhar para isso aqui com cuidado. A gente pode ter várias interpretações, todas elas super importantes. A primeira é em termos das linhas de A. Então vamos particionar A pelas suas M linhas. Então o produto disso aqui mostra a você que cada elemento do produto AX, que é um vetor do Rm, é o produto escalar da iésima linha por X. Então, cada elemento é o produto escalar da uma linha da matriz A pelo vetor X. Tá? Então, essa é a interpretação por linhas. O iese elemento é o produto escalar da iésima linha de A pelo vetor X. Agora, a interpretação, na minha opinião, mais importante ainda, em termos das colunas de A. Agora eu vou particionar a matriz pelas suas colunas, tá? E vou multiplicar pelo vetor. Então, dá x1 vezes a primeira coluna, x2 vezes a segunda coluna, xn pela enésima coluna. O que é isso aqui? Isso é a combinação linear, meu amigo, das colunas de A usando o x como coeficientes. Tá? Então,
o produto AX é uma máquina, né? Uma máquina de fazer combinações lineares. É assim que se faz combinação linear em álgebra linear. Você tem um conjunto de vetores, ótimo. Ponha ele com as colunas de uma matriz e multiplique pelo vetor dos coeficientes. Isso gera o produto, a combinação linear. Então, se você quiser fazer uma combinação linear, é um produto de uma matriz por um vetor. Né? Então, isso aqui é estupidamente importante para nós. A interpretação pelas colunas de A, AX nada mais é do que a combinação das colunas de A, onde os coeficientes da combinação são os elementos do vetor. AX é uma máquina de fazer combinações lineares. A próxima é também interessante, né? É dizer que y de AX, isso aqui é uma máquina de fazer transformação linear do vetor x num outro vetor y. Então, o produto é uma máquina de fazer uma transformação linear. Por que eu chamo transformação linear? Uma transformação é linear se a transformação da soma é a soma das transformações. E de fato é verdade isso aqui. Então, eu posso considerar um produto como uma máquina de transformar linearmente o vetor x numa outra coisa, que é o vetor y. Então, vamos pegar essa matriz aqui, multiplicar por esse vetor aqui. Então, vamos ver primeiro pelo produto escalar das linhas. De fato, ó, 1 vezes 1 dá 1, menos 4 dá menos 3 dá menos 6. Então, cada elemento, né, aqui desse vetor resultante é a combinação linear, é o produto escalar da linha correspondente pelo vetor. A outra coisa é aquela máquina de fazer combinação linear. Então, eu vou pegar cada coluna, né, da matriz e multiplicar ela pelo elemento correspondente aqui do vetor e somar. Então, se você fizer isso aqui, a primeira coluna vezes 1, a segunda coluna vezes 2, a terceira coluna vezes 3 e somar, dá exatamente a mesma coisa. Né? Espaços vetoriais. Então, vamos falar sobre espaço, a gente vai precisar disso, vai precisar mesmo, tá? Então, considere um conjunto de vetores de mesma dimensão. Isso é um conjunto, né? Então, esse conjunto é linearmente dependente se essa combinação linear, alfa 1 a 1, alfa 2 a 2, alfa n a n igual a 0, com pelo menos um dos alfas diferente de 0. Então, isso aqui está dizendo que eu posso escrever um vetor destes com uma combinação linear dos outros. Então, isso aqui é linearmente dependente. Caso contrário, quer dizer, essa combinação linear, alfa 1 a 1 mais alfa 2 a 2 mais alfa n a n igual a 0, implicar que todos os alfas, essa coisa só vai acontecer se todos os alfas forem nulos, então isso significa que esse conjunto de vetores é linearmente independente. Né? Então, se essa combinação nula implica que todos os coeficientes da combinação são nulos, somente se isso acontecer, então esse conjunto de vetores é linearmente independente. LI para os íntimos. Observações. O número máximo de vetores AI pertencente ao Rn linearmente independentes é n. Isso para nós tem uma implicação nefanda no método dos gradientes conjugados. Significa que depois de n iterações, a direção que eu gerar não pode ser mais considerada linearmente independente, porque no Rn nós só temos n vetores independentes. Isso vai criar um problema para a gente no futuro, certo? Então, como vimos anteriormente, se você quiser construir uma combinação linear, como é que você faz a máquina de fazer combinação linear? Você pega os seus vetores, o conjunto de vetores, bota nas colunas de A, pega seus coeficientes da combinação e bota como elementos do vetor Z. Então, AZ é a combinação linear. Então, se AZ é igual a 0 com Z diferente de 0, esse vetor não é 0, então, esses caras, as colunas de A, são linearmente dependentes, né? Se AZ é igual a 0, se somente se Z for 0, então as colunas de A são linearmente independentes. Né? Esse é um subespaço infinito de vetores. Nem todo o conjunto infinito de vetores é um subespaço. Quando é que um conjunto infinito de vetores é um subespaço? Se para qualquer dois elementos, x e y de S, a sua combinação linear também tem que pertencer a S.
Então, qualquer combinação linear de qualquer conjunto de vetores de um subespaço tem que dar um outro animal pertencente ao subespaço. Então, isso é um subespaço. Então, dado um subespaço, o conjunto de vetores AJ, J variando de 1 a K, é dito gerar S, se qualquer elemento de S pode ser escrito com uma combinação linear desses vetores. Então, se você tem um conjunto de vetores que gera o subespaço, significa que esses caras, se você fizer qualquer vetor deste subespaço, pode ser escrito com uma combinação linear desses seus vetores que dizem gerar. Né? Em inglês é to span, né? Gerar esse subespaço. O menor número de vetores que gera o subespaço é chamada dimensão ou posto do subespaço. Em inglês, posto é rank. Tá? Seja R a dimensão de S e seja um conjunto R de vetores que geram S. Então, qualquer desses conjuntos de vetores chama-se uma base para o subespaço. Os vetores da base não são únicos, né? Existem infinitas bases, mas todos os vetores são linearmente independentes. Tá? O conjunto de todos os vetores B pertencente ao Rme, então estamos no Rme, que são as combinações lineares das colunas de A, que é R de M por N, MM, formam um subespaço chamado a imagem de A. Né? Em inglês é range space. Então é I maiúsculo de A. Então é o subespaço, é um subespaço formado por todas as combinações lineares das colunas de A. Tá? B pertence ao Rm, pertence à imagem de A, se somente se existe um X, tal que B é AX. O posto de uma matriz A é a dimensão do subespaço imagem de A. Tá? Então, todo subespaço tem a sua dimensão, como a gente já viu, e a dimensão do subespaço imagem de A é o posto da matriz A. Então, o posto do subespaço imagem de A é o máximo número de colunas linearmente de A. Se todas as colunas de A são linearmente independentes, então a gente diz que A tem posto completo. Né? Ok? Então, o posto da matriz é a dimensão do subespaço imagem dessa matriz. Tudo o que foi dito em relação a colunas se aplica para linhas, visto que eu posso transpor a matriz. Então, o conjunto de todos os vetores Z, pertencente de novo ao Rm, tal que A transposto Z igual a zero, forma um subespaço. Esse subespaço é chamado núcleo de A transposto. Então, N de A transposto. Em inglês, núcleo é o null space, então é muito cuidado para traduzir null space para o espaço nulo. O espaço nulo é outra coisa completamente diferente. Né? Isso aqui é o núcleo de A transposto. Então, todos os vetores dos Rm, tal que A transposto Z seja igual a zero, formam um subespaço. E esse subespaço é o núcleo de A transposto. Agora, que coisa interessante aqui. Observe que qualquer vetor Z pertencente ao Rm, já viu isso? Pertencente ao núcleo de A transposto é ortogonal todo e qualquer vetor B pertencente à imagem de A. De fato, né, se B pertence à imagem de A, ele pode ser escrito como uma combinação linear das colunas de A, ou seja, B igual a AX. Quem é B transposto Z? O produto escalar de B por Z. Então, é AX transposto Z. Transpõe isso aqui da X transposto A transposto Z. Mas A transposto Z é zero, então isso aqui é zero. Então, veja que uma coisa é a imagem de A, outra coisa é o núcleo de A transposto. Esses são dois subespaços ortogonais e são complementares do Rm, desculpe. Então, qualquer vetor pertencente ao Rmb pode ser escrito na forma B no I, B no N. Com B no I, na imagem, B pertencente à imagem do I, e B de N pertencente ao núcleo de A transposto, A é a matriz M por N, que é única. Então, de fato, eu estou B de I, nada mais é do que a projeção de B na imagem de A,
E B de N nada mais é do que a projeção de B no núcleo de A transposto. Veja, essa maneira de escrever é única, mas o que realmente é muito similar, mas o que realmente nós vamos usar é a próxima coisa. Então, seja um vetor C do Rn, agora é N, tá? Ele pode ser escrito da seguinte forma: C de I, C de N. C de I é pertencente à imagem de A transposto agora, e C de N é pertencente ao núcleo de A. Agora inverteu, né? Agora a imagem de A transposto é o núcleo de A. A pertencente ao M, que é única. Então, de fato, qualquer matriz A gera dois subespaços complementares. Qualquer matriz A, M por N, gera dois subespaços complementares do Rn. Um é a imagem de A transposto e o outro é o núcleo de A. Então, a soma desses dois subespaços, eles são ortogonais, vocês estão lembrados, né? Mas a soma deles é o Rn. Então, qualquer vetor C pode ser escrito com sua projeção na imagem de A transposto e sua projeção no núcleo de A, que é única. Essa parte é importantíssima. Nós vamos usar isso. Então, a gente vai demonstrar uma condição necessária de otimalidade. E para a coisa ser, de fato, ótima, é obrigado que a direção não esteja no núcleo do jacobiano, da matriz jacobiana. Ele não esteja, ele não pode estar para ser ótimo. Tá? Ora, se eu quero obrigar que ele não esteja no núcleo, como é que eu faço isso? Eu obrigo ele a estar na imagem. Então, eu obrigo ele a ser a combinação linear das colunas do jacobiano. Entendeu? Então, nós vamos precisar disso aí.